Olá, mais uma vez, né? Nós estamos aqui de novo para falar um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, né? Então nós tivemos aqui agora mesmo gravando um vídeo, né? Falando a respeito da igreja, né? Da maneira intelectual, né, do povo da época que estava ali, como é que a igreja reagiu, como é que o povo reagiu, como é que os imperadores, né, as pessoas que estavam ali, né, mediante a igreja, mediante o novo impacto, né, que estava causando o cristianismo, né, no meio deles aí, porque estava acostumado com as cerimônias judaicas lá, né, com aquele sacrifício de novilhos, né, aquela oferenda lá que se fazia lá no templo, lá, o dia das festas, de Pentecostes, na Páscoa, enfim, tudo aquilo que era realidade. Ele estava acostumado com isso, mas não estava acostumado. E também as religiões pagãs, eles tinham também os seus cultos, né, as suas maneiras de fazer as suas oferendas, os seus sacrifícios, né, para os deuses lá, que a gente sabe que não era pouco, né, os sacrifícios deles também. Inclusive, né, a gente encontramos ali que existe até entre os reis de Israel e de Judá na época lá, que chegaram a oferecer os filhos, né, como sacrifício, os filhos e as filhas lá para ser queimados, jogado ali ao deus Moloque, né, que diz que era metade homem, metade peixe, né, esse deus lá, o Moloque, né. Então aí eu vou te falar uma coisa, viu? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela surgiu, né, num tempo propício, mas no meio de tanta confusão religiosa, no meio de tanto barulho, de tanta coisa que ali, quando o Império Romano trazendo para si aquele povo, né, que eles foram conquistando, né, ali estava aquelas religiões antigas, né, inclusive lá os asiáticos, né, aqui trouxeram as suas deusas lá, né, trouxeram os seus deuses e todas aquelas coisas para cá, para Roma. Então eles, para não passarem batido, que eles fizeram? Eles pegaram e falaram, bom, os deuses dos caras, então vamos colocar o nome desse daqui do imperador. Augusto, Antônio, né, César, e por aí se vai colocando lá, né? Cláudio, né? Não sei se colocaram o Nero também, né? Porque o Nero foi horrível, mas tudo bem. Mas aí eles colocaram a imagem, né, dos imperadores que era para o povo adorar ele como deuses, né? Para eles ali os imperadores tinham que ser deus. Antigo lá no Egito também os imperadores lá da época, lá os faraós, né? Era considerado como deus, né? Vê o atravamento lá dele lá com Moisés lá, né? E Arão lá. Ele era considerado ali como Deus também, o faraó lá do Egito, lá da época, né? Ele se considerava como Deus, né? E o Senhor dizia não, que o único Deus que existe é Ele. Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que revelou a Abraão, Isaac e Jacó, mas é o Deus do início do mundo, da criação do mundo. É o Deus que criou o céu e a terra. Ele disse que foi Ele que fez a lua, que fez as estrelas e todos os astros que estão aí no céu para brilhar, é tudo criação de Deus, né? Ele é o único Deus criador de todas essas coisas e criou também o homem, né? No caso lá, por exemplo, os gregos, né? Os egípcios, enfim, toda a raça de gente que existia na Terra na época, tudo é criação de Deus, mas eles se consideravam, queriam ser deuses, né? No caso, por exemplo, eu falei aqui a respeito do Nirodes lá, né? O Nirodes, ele que começou a idolatria, começaram a idolatrar a partir dele. Ele é o criador da idolatria na Terra, é o Nirodes. Lá no início da Torre de Babel, quando começou a construir, e a partir dele que começou a idolatria na Terra. Que os homens começaram a adorar esse tipo de coisa. Porque antes não existia nada disso aí, não existia esse tipo de adoração. Né, os velhos antigos lá, né, dos patriarcas antigos lá que a Bíblia fala ali, da geração de Sete, né? Porque tem a geração de Caim, foi esquecido. Esses eram os filhos do homem, da corrupção, da prostituição, eram os filhos de Caim. Os filhos de Deus, no caso, seriam os filhos de Sete, aí a partir daí que começaram a se numerar. Só que misturou tudo, né? Virou tudo uma raça só, misturou tudo ali na época lá, né? E foi aonde que veio o dilúvio e destruiu a todos, né? Deixando somente Noé, né? E os seus filhos, e sua nora e sua esposa, né? Louvado seja Deus. Mas aqui nós vamos dar uma continuação para frente. É o seguinte, eu quero falar a respeito agora do fundador da igreja, né? Quem foi o fundador da igreja? Quem foi o fundador da igreja? Foi Abraão? Foi Isaac? Foi Jacó? Né? Não foi nada disso. Foi Isaías? Foi Jeremias? Foi Ezequiel? Foi Daniel? Não, eles só apenas foram profetas
que profetizaram a respeito da vinda do fundador da igreja, né? O Messias, por exemplo, que está lá em Daniel, o Messias também que está escrito lá em Isaías, né? E o renovo que está escrito lá em Jeremias, né? E está também em Ezequiel, né? E por aí se vai, né? Todos esses profetas, eles profetizaram a respeito de Cristo. Davi, né? Lá no Salmo 2 também, por exemplo, lá você começa a ler no Salmo 22, lugares aí que está escrito na palavra de Deus, né? Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me vem, quem que é o pastor? Jesus disse, eu sou o pastor das ovelhas, né? Ele diz lá em São João capítulo 10, né? Jesus se apresentando como pastor, né? E Davi disse assim, o Senhor é meu pastor. Aí Jesus aparece lá, eu sou o pastor, né? Então, é uma coisa encaixa da outra, louvado seja Deus, por isso que é o fundador da igreja. Quem foi o fundador da igreja? Exatamente Jesus Cristo. Então vamos ver aqui, né? O apóstolo Paulo informa que vindo o tempo, né? Vindo, porém, o tempo da plenitude, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, né? Nascido sobre a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Né? Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. De fato, que como já mostramos, né, nos textos anteriores, o cristianismo foi favorecido pela religião, né, dos templos e pelo o tempo que surgiu, originando-se no mundo mediterrâneo, né, na época lá, né, o maior, mais importante centro de civilização do então, né, herdeiro, né, que era da longa história judaica, e tendo seu início, né, nos anos de maior vigor do Império Romano. Né? O cristianismo gozava de todos os benefícios que o Império Romano poderia oferecer para os seus seguidores e para os seus membros, né, de modo geral. No princípio da expansão do cristianismo, né, o primeiro período de expansão do cristianismo coincidiu com a transformação política e social e religiosa do mundo, que então ficou, né, às margens do mar Mediterrâneo, né, liberto das antigas ancoragens, né, dos navios, né, daqueles homens que buscavam segurança e meio, e riqueza e agitação religiosa e todos aqueles espíritos daqueles homens que estavam procurando de alguma maneira encontrar salvação, então eles procuravam de alguma maneira encontrar isso. E o Império Romano ali, juntamente com o cristianismo, acabou alcançando, né, que se esforçaram por alcançar a salvação por diferentes, né, meios, e somente puderam achá-la em Cristo Jesus, né? Então, a partir de Jesus, que quando os discípulos, né, os apóstolos do Senhor Jesus começaram a pregar esta palavra, essas novas, né, anunciante de boas novas, né, do Evangelho, o Evangelho quer dizer boa nova, né? Então, o que acontece é o seguinte, aí esses homens, né, que buscavam ansiedade, ansiosamente, né, para encontrar a salvação, eles encontraram aqui. Aí aqui nós vamos ver mais para frente, depois, um outro dia, nós vamos gravar a história exatamente como é que os aproveitadores aproveitam, né? Desses momentos aqui que as pessoas estão ansiosas, querendo encontrar a salvação, querendo encontrar o meio. Hoje, por exemplo, né? As pessoas vê aí alguém lá diz assim, eis que aqui, né, na nossa igreja aqui, se você vier para cá, você vai pegar um anel do selo de não sei das quantas lá, você vai fazer, vai numa fogueira santa aí, vai consagrar aí, venha, traga seus bens para cá, sua fazenda, e bote, deposite tudo que você tem no pé da fogueira santa, que eu vou comprar um jatinho especial para mim voar lá para os Estados Unidos, lá para Orlando, lá para Flórida, lá, né? Para Disney, né? A gente pode levar a família para passear, né? Lá em Miami Beach, né? E em todos os lugares aí para posar e ficar curtindo as minhas férias junto com meus obreiros, com meus pastores e com meus, né? Então traga o dinheiro para cá que você vai fazer eu ficar rico. E a partir daí, no momento que eu ficar rico, eu vou distribuir também para você, principalmente para os meus auxiliares aí que for mais chegado a mim, porque os casos os outros contrários aí virão ser meus
escravos, né? Vão trabalhar para mim na base da escravidão, sujeito a todo tipo de coisa aí, né? Então é assim que eles fazem, os aproveitadores da fé do evangelho. E as pessoas acreditam nisso daí, vai lá. Nós vemos aí, né, vários testemunhos se é verdadeiro ou não é esse testemunho das pessoas. Ah, eu quando cheguei aqui, minha vida era uma desgraça, eu não tinha onde morar, eu tinha perdido isso, perdido aquilo outro, eu estava pobre, estava miserável, né, e coloquei, né, na oração, na fogueira santa, e não sei aonde mais ali, e no grão de feijão lá que eu comprei santo lá e tantos tipos de coisa. E Deus agora me abençoou, agora eu estou rico, agora eu tenho um carro importado, tenho não sei quantas mansões, moro em condomínio fechado, né? Tenho fazenda, tenho 10 empresas, né, agora, de exportação. Será que é real? Será que é verdade? Será que essas pessoas vieram realmente, chegaram de mão abanando um atrás na frente para ter essa prosperidade? Ou é simplesmente, como diz a palavra de Deus, né? Testemunho falso? Hoje eles não morrem não, tá? O Safira e Ana morreram os dois, que mentiram lá diante dos apóstolos, né, de Pedro lá e de Tiago lá e João na época lá, que eles estavam no templo, e chegou lá, né, primeiramente chegou Ananias, né, e mentiu. Que falou para ele, ó, se tu ficasse com esse dinheiro para ti, se tivesse vendido para ele, tivesse falado, não ia acontecer nada. Mas para que tu vem aqui e vem mentir para o Espírito Santo, né? Aí na mesma hora disse que o homem caiu morto no chão ali, o Espírito de Deus baixou sobre ele lá, o anjo do Senhor ali tirou a sua vida, né? Em seguida aconteceu também a mesma coisa com a esposa. É verdade que foi vendida assim, assim, depois, sim, eles trouxeram a metade para cá, mas na realidade não é. Eles tinham separado para si, não havia necessidade de mentir. Fala a verdade. Ou então, fale, não leve, não prometa, não faça nada. Então essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa hoje aí, eles não morrem na hora, não caem morto no chão, porque agora nós estamos vivendo um outro período, que é o período da graça, o período da consagração, da fé das pessoas, para saber aqueles que são fiéis e que não são, para chegar diante do reino do Senhor Jesus, né, com suas mãos cheias, não vazias. Porque aquele que chegar de mão vazia diante do Senhor Jesus, vai entrar na palavra essa, servo inútil, né? Tira o que ele tem, foi dado até o que ele não tem, será dele tirado, né? Será tirado tudo. Então, o que muito tem, será acrescentado, aquele que menos tem, né? Ou até o que tem, lhe será tirado. É assim que diz a palavra de Deus. É por isso que essas pessoas praticam esse tipo de coisa hoje no mundo aí e fica impune. Outra feita também não diz a palavra. Sabe por que, que o homem lá em Provérbio está escrito isso daí? Sabe por que, que o homem continua mentindo e pecando diante de Deus? Porque o juízo não vem na hora. Porque se o juízo viesse na hora, né, e matasse igual o Senhor fazia antigamente, né, com aqueles que mentiam diante dele, né, o fogo descia e consumia na hora, né? Aí o apóstolo, né, no caso de João lá, e, né, que estava ali andando com Jesus Cristo, de repente ele passou por uma cidade ali na cercania ali da Cesareia, naquela região ali da Palestina, quando ele estava pregando, né? Aí disse que tinha um grupo lá que não andava com o Senhor Jesus e estava pregando também o evangelho. Aí João, né, juntamente com os outros discípulos lá, falou assim, ó Senhor, tu quer, ó, tem uns ali que está pregando a tua palavra e eles não andam conosco. Quer que eu ore a Deus e mande descer fogo do céu, como fez ali, lá, e consuma eles? E Jesus repreendeu-los na hora, falou, olha, tu não sabeis de que espírito sois, na realidade eu vim para salvar a vida, não para tirar a vida das pessoas. Eu vim para dar vida eterna às pessoas, vim para salvar o homem, né, da condenação eterna, não vim para matar. Né? No caso de Elias lá, que ele depois matou os profetas de Baal, mas aí é outra história, né? Aí foi uma questão entre deuses, né? Para saber quem era o Deus verdadeiro e quem era o Deus falso. No caso, o Baal perdeu, né? E seus profetas foram mortos à espada. Então hoje nós também temos a espada aqui com nós, que é a espada do Espírito Santo, da palavra de Deus. Que hoje nós matamos, já não é mais com aquela arma carnal, aquela espada, né? De aço, né, feita, como diz a palavra de Deus lá, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né, corta de dois lados, né. Então,
A espada de hoje que nós temos é a espada do Espírito Santo. Então, para a gente para matar hoje, nós não precisamos mais de usar a espada de aço e ferro. A espada que é usada hoje é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Lá no capítulo 3 do Apocalipse está escrito lá em sua palavra que quem tem o testemunho do Senhor Jesus, esse é o espírito de profecia. Quem tem verdadeiramente a palavra de Deus na sua vida tem o Espírito Santo. E o Espírito de profecia habita exatamente na palavra de Deus. Amém? Então, fica só lá. Já pegou, Paulo, o seu celular? Graças a Deus por isso. Mas tá bom. Então, vamos encerrar aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois eu agradeço nesse momento por mais esse trecho da palavra de Deus que a gente lemos aqui, né? Poderia ir um pouco mais além e falar um pouco mais a respeito do ministério de Jesus Cristo, né? Então, o ministério de Jesus, que está associado, né, a João Batista, né, que começou a pregar a necessidade do arrependimento, né? Porque quando João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo, apareceu lá pregando lá no deserto, né? O povo de Israel já estava ali há praticamente quase 400 anos sem ouvir a palavra do Deus, né? O período antebíblico lá que ficou aí, né? Sem ouvir o verdadeiro Deus, sem ouvir a palavra de profecia de Deus. Teve aí os Macabeus, toda a história dele lá, o que eles fizeram, né? Mas aí já não era, digamos assim, usado como Deus usava antes os profetas, né, para profetizar. Então o último profeta a profetizar foi exatamente Zacarias, antes, né, lá do Império Romano, né, foi no ano do 400 e pouco lá, né, que eu tenho ali escrito, tá, passei esses dias a respeito dos profetas menores, né, a data deles, que está escrito ali, né, o anos que ele é 432, se não me foge da memória, 442, um negócio assim, que foi o último profeta que profetizou. Depois daí só veio ter o outro profeta, foi exatamente João Batista. No caso de Malaquias que veio ser o último, né? Zacarias e Malaquias, né? Malaquias é o último. Então é assim, meus amados. Então o ministério de Jesus Cristo, ele começou juntamente com o ministério. Primeiramente o João Batista começou pregando, aí Jesus veio, né, para a beira do Jordão para ser batizado pelo João. João se recusou na hora, né, não queria batizar. E o Senhor Jesus falou para ele, ó, deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça de Deus. Porque Jesus estava querendo mostrar ali, porque aí a partir daí o batismo de João Batista se transformou num batismo cerimonial e um batismo, digamos assim, padrão para todos os cristãos em todos os tempos do mundo. O batismo de João Batista é o batismo em que todos nós devemos aceitar. É o batismo e submersão dentro da água, porque ele representa o símbolo do sepultamento. No momento em que o crente é emergido na água, que cobre todo o corpo, né? Pode ser numa piscina, pode ser numa água corrente, num rio, em qualquer lugar, né? Tem as piscinas batismais hoje, nas grandes centros, nas grandes cidades, tem muitos, né? Isso aí, né? Não tem problema. O importante é que seja dentro d'água, porque na época lá existia também as piscinas, lá em Jerusalém, né? Lá era escasso de água e ali eles batizavam também. No caso de Cornélio, né? Esse pessoal foram batizados em casa, não foi lá no Rio Jordão, não foi na Galiléia, em algum outro lugar. Foi batizado dentro de casa, né? Diz a palavra de Deus aí que eles receberam lá Cornélio e toda a sua família foi batizado ali, na casa dele mesmo. Certamente arrumaram um meio de algum tanque, alguma piscina, porque o batismo tem que ser sob imersão, não é expansão, não é expandidos, né? Igual a gente vemos aí, né? O batismo, ele representa exatamente sepultamento, né? O que diz lá em Romano, né? Que assim como nós fomos sepultados juntamente com Cristo, né, seremos ressuscitados também, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? É o símbolo. Se você não for batizado, no caso assim, por exemplo, pode dizer assim, olha, o que aconteceu lá com aquele malfeitor que estava na cruz com Cristo, né?
que disse para o Senhor na hora: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquilo é uma outra história. É que alguém pode realmente ser salvo na última hora, né? Se não tiver um batismo, se alguém, por exemplo, estiver andando na rua aí, ou qualquer, se ele conseguir, por isso, ele precisa ser conhecedor da palavra de Deus. Por isso que é bom que o crente pregue sempre a palavra de Deus, esteja sempre pregando, que é para as pessoas ouvir. Que a Bíblia diz assim, prega a tempo e fora de tempo, porque não sabeis, né? Você é um atalaia, e o atalaia não avisar, e vier a espada sobre o povo, e for pego de surpresa, né? A pessoa for pego de surpresa, então será cobrado o sangue da nação, daquele povo que foi atingido pela espada da mão do atalaia. Então a Bíblia diz que você é um atalaia de Cristo na terra e você tem por obrigação de falar a palavra de Deus para as pessoas. Porque a pessoa ouvindo a palavra de Deus, no último instante, ele pode ser salvo ali, sim, se ele na hora ele conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz, se ele confessar o Senhor Jesus na hora e pedir perdão a Deus neste momento, se ele tiver essa oportunidade, ele será salvo. Aí muitos dizem assim, então eu vou deixar para pedir perdão na última hora da minha vida, né? Que escolha. Faz igual fez Isaú, né? Isaú, ele vendeu a primogenitura dele, tudo aquilo que ele tinha direito, sabe, em troca de quê? De um prato de comida, né? Ele poderia ser o herdeiro de todas as coisas que hoje em dia Jacó, por exemplo, o nome ficou aí, Jacó. Israel, né? Não é Isaú. Isaú simplesmente acabou. Isaú já era, né? Nós vemos lá que o profeta Obadias lá profetizou a respeito da destruição, do banimento deles total da face da terra. Os descendentes de Esaú, né? Foram banidos, acabou-se totalmente. Por que foi acabado Esaú? Porque eles foram mal contra os filhos de Israel, contra Judá. Né? Na época também que Israel saiu, que ia passar lá no Egito, lá, ele pediu para passar no meio deles lá, e o Senhor não esquece. Ele já estava passado 1000 e tantos anos aí depois que tinha se acontecido a primeira passagem lá, desde a época lá que aconteceu o fato lá, né? Em que o povo de Israel ia entrar na terra prometida e estava caminhando pelo deserto e pediu passagem no meio da terra do Isaú lá, né? E ele falou, não, aqui vocês não vão passar. Mas nós vamos pelo caminho da estrada, se nós comer alguma coisa, se nós, meus homens beber alguma água, o gado, os animais, eu pago com dinheiro. Não, não, vamos passar por aqui. Então, só por isso aí, passou todos os anos, aí Deus lembrou, opa, vem cá, Obadia, vai lá e profetiza contra Isaú. Fala para ele, né, que eu vou destruir ele totalmente, né? O Edom, né? O chamado lá é Edom. Edom é Esaú, tá? Que significa vermelho, né? Então o Edom, ele foi totalmente destruído. Os descendentes é exatamente a família de Esaú, que vendeu sua primogenitura por um prato de guisado, por um prato de comida ali, de lentilhas, né? Que Jacó tinha feito, né? De todo mundo que lê a palavra de Deus, lá em Gênesis, a respeito de Jacó, né, você vai encontrar aí essa passagem bíblica, né, em que ele vendeu sua primogenitura exatamente pelo prato de guisado. E tem muitos que fazem isso aí, prefere vender a sua salvação da sua alma e fazer igual eu estava falando, que muitos dizem, então eu vou deixar para me arrepender no último instante aí. Vou comer um bocado de carne aí, vou ficar por aí gozando a vida. Não sei que tipo de gozo de vida, o que é que vocês acham de gozo da vida, né? Hoje eu estava confessando e falando com um amigo pastor, né? A respeito desse tipo de coisa aí. Que, por exemplo, quando a pessoa foge da presença de Deus, né? No caso aí, no caso de Elias, ele saiu, foi se esconder lá nas cavernas lá, né? Fugindo de Jezabel lá, né? E Acabe lá, né? Aí a Bíblia diz que Deus que ordenou para ele que ele fosse para lá, né? Que não ia chover durante o período que ele ia ficar lá, ia beber da água do ribeiro de Quirinte lá e que ele ia ficar lá na caverna. Aí diz que um corvo, né, levava pão e carne para ele, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Esse corvo levava comida lá para o Elias lá, né? O corvo não é urubu. O corvo é um animal preto diferente que ele só come carne fresca. Ele mata a presa dele e come na hora. O corvo só come carne fresca. Ele não é igual ao urubu que come carniça. Então o crente, né, no caso aí, as pessoas que se alonga e se afasta da casa de Deus, do caminho de Deus e vai para o mundo, aí ele começa a se alimentar pelos urubus. Aí ele começa a comer carniça, né? Porque é o que o mundo oferece, meu amigo,
Não é outra coisa a não ser carniça, é só podridão, só coisa ruim que vai levar o homem à destruição. Você acha que você fica fazendo essas coisas aí, igual eu tive a visão aí que eu preguei no outro dia, tem um outro visão meu aí que eu falei a respeito da entrada, da preparação, né, para o inferno, né, que está pregado aí um vídeo também meu, né, onde que era o inferno, não, aqui é só a preparação para a entrada do inferno, né, então vai por esses caminhos, né, meu amigo. Eu faço como diz a palavra de Deus que eu acabei de pregar hoje também, né, e ensinar ali, que o Senhor colocou os dois caminhos de frente. Falou, eu aconselho que você escolha a vida para que vos viva, né? Louvado seja Deus. Os dois caminhos colocados. Jesus também disse, duas portas, a estreita e a apertada, né? A larga, né? A porta estreita entra poucos por ela, né? Isso é difícil de entrar, né? Você acha que é difícil servir a Deus, ser crente? E a porta larga é o caminho do mundo, né? Vai à vontade, vai, vai, vai. Que conduz à perdição. Assim foi o Senhor Jesus que falou, não é eu que estou falando essas palavras. Eu estou apenas repetindo o que ele mandou eu falar. Porque ele falou isso há quase 2000 anos atrás. Mas ele disse que é para nós, os escolhidos, aqueles que hão de crer no Senhor Jesus Cristo, falar para as outras pessoas que não conhecem isso. Então você se conhecia, glórias a Deus por isso, fica sabendo que o Senhor vai cobrar de você um dia. Você não conhecia, fica conhecendo e sabendo que o Senhor, além de ser o fundador da igreja, né, por excelência, né, ele é também o nosso Salvador, o nosso Messias prometido de Deus, amém? Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.